Eu acho que esse tá sendo um dos vídeos mais difíceis de gravar até agora. Na teoria ia ser super fácil, feminismo, adoro, sei tudo sobre, mas na verdade tá sendo mais difícil, porque ao passo que eu sei muitas coisas, perto de algumas pessoas, tanto sobre o movimento, quanto, enfim, vivência mesmo, eu não sei nada comparado a outras pessoas. Então eu peço um pouquinho de empatia, mas também, dependendo de quem tá ouvindo, né, eu peço duas coisas, independente de quem seja, na verdade. Empatia e mente aberta. Estar disposto a ouvir coisas que talvez te tirem um pouco da zona de conforto e estar disposto também a agregar se de repente tu, enfim, queira falar algo que é útil e que vai agregar ao nosso debate. Dito isso, eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que todos nós temos atitudes machistas. Ah, Roberta, mas tu não é super feminista. Sim. Isso não quer dizer que eu não tenha atitudes machistas. E por quê? Porque é o ambiente que a gente cresce, é a sociedade que a gente tem, é como as coisas foram moldadas. Então, ninguém nasce com preconceito, mas na sociedade que a gente nasce, é como se a gente nascesse. Porque quando a gente é nenenzinho, nossa família ensina muitas coisas pra gente, né? E essas coisas, quando a gente é criança, a gente toma elas como verdade absoluta. E aí eu trago pra cá o meu relato pessoal. Eu, durante muito tempo da minha vida, fui criada, né? Não é que eu fui criada só pelo meu pai, não, mas o meu pai ficava em casa, né, como se não era uma dona de casa, mas ele ficava em casa, fazia as atividades domésticas e a minha mãe saía pra trabalhar todos os dias. Então, quem cuidava da casa, quem fazia comida, quem levava a gente pro colégio, eu e a minha irmã, era o meu pai. Pra vocês terem uma noção, eu descobri que o normal, né, a mãe ficar em casa, o pai ir trabalhar, eu descobri isso com 8 anos de idade, quando eu tava na segunda série, e uma amiguinha minha falou assim, minha mãe, eu fiquei horrorizada que a mãe dela estava em casa e não o pai dela pra levar ela pro colégio. E aí a minha coleguinha ficou horrorizada falando, não, como assim o teu pai tá em casa? O normal é o contrário. Não é que fosse o normal pra mim, o meu pai estar em casa e a minha mãe tá trabalhando. Era só que, na verdade, eu achava que, sei lá, tanto faz, qualquer um poderia estar. Minha mãe poderia estar em casa e o meu pai tá trabalhando, e a minha mãe poderia estar... E o meu pai poderia estar em casa enquanto minha mãe estava trabalhando e não faria diferença nenhuma porque, né, tipo, todo mundo é gente, todo mundo é adulto e afinal eles são adultos e eu sou criança. Eu preciso estudar enquanto eles precisam trabalhar. Porém, a gente cresce e a gente descobre que as coisas não são bem assim. A gente descobre que talvez por a gente ser menina, a gente precise lavar uma louça, a gente precise arrumar um quarto. E talvez o nosso coleguinha não passe por essas mesmas coisas. A gente descobre que a gente precisa ser delicada e tá brincando de boneca, enquanto os gurizinhos podem estar brincando de lutinha, podem estar fazendo um monte de coisa que é relativamente normal. Eles estão se descobrindo, eles estão amadurecendo. Coitado dos meninos, são muito imaturos. As gurias sempre amadurecem antes. E aí é uma coisa que eu te levo à reflexão. Os guris realmente não amadurecem ao mesmo tempo que as meninas, ou a gente é meio que forçada a amadurecer mais cedo? E aí tem uma série de coisas que podem estereotipar isso, né? O nosso corpo passa a ser estereotipado. Acontece um fenômeno na nossa vida chamado menstruação. E aí a menstruação acontece, meu Deus, virou mocinha. E aí virou mocinha, tem que avisar toda a família, porque aquilo ali não pode ficar privado, as pessoas precisam saber que agora tu é uma mocinha e agora tu corre risco de engravidar. São coisas que os meninos não têm, e as meninas passam a ter. Mas, Roberta, o que faz isso ser machista? Por que isso é machista? Por que eu deveria ser feminista por causa disso? Essa normalização, enfim, de algumas atitudes masculinas e sempre a cautela com as atitudes femininas fazem com que, quando a gente cresça, a gente leve isso com a gente. Lembra quando eu falei que quando a gente é pequeno, tudo que os nossos pais falam, enfim, aquelas pessoas que a gente confia falam, a gente leva como verdade absoluta? É por essa verdade absoluta que várias dessas coisas continuam enraizadas na gente e façam com que, ainda na idade adulta, principalmente na idade adulta, isso aflore em outras circunstâncias. Isso aflora, por exemplo, quando a gente tem ditados que a gente fala que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E isso é muito falado quando o quê? Quando muitas vezes uma mulher está sofrendo uma agressão. Ah, Roberta, tu tá sendo muito radical. Não, gente, eu não tô sendo radical, eu tô sendo realista. Se isso não acontece na tua realidade, que bom. De quantas mulheres isso acontece? Essa normalização das atitudes masculinas faz com que isso tire, de certa forma, a responsabilidade para algumas coisas que eles fazem. E aí tudo é super normal, a mulher sempre tem que se cuidar, e isso traz uma responsabilidade muito grande. Não só uma responsabilidade, como uma carga muito grande para as mulheres. Então, quando tu me pergunta por que eu devo ser feminista, porque eu sempre vou falar algumas coisas. São elas. A gente deve ser feminista por causa
do contexto que a gente vive. A gente deve ser feminista porque ainda não existe uma igualdade entre responsabilidades entre homens e mulheres. A gente deve ser feminista porque ainda tem muita mulher sofrendo muitos abusos. A gente deve ser feminista para a gente poder continuar tendo uma voz. A gente deve ser feminista para que a gente não seja oprimida só por causa do nosso gênero. Entre milhares de outras coisas que eu falaria, essas são as principais coisas que eu falaria quando alguém me pergunta por que ser feminista. Quando a gente é feminista, a gente não é só por nós. Às vezes, a nossa realidade pode não ter nada disso. Às vezes, o nosso contexto familiar, ele pode ser muito acolhedor. E aí faz com que a gente não tenha empatia sobre outras pessoas, sobre outras mulheres. A gente ainda tem que lembrar que no Brasil, por exemplo, ainda não é obrigatório que pais tenham seus nomes e identidades, por exemplo. Isso não é machismo? Se 2 pessoas fazem, só uma tem que adquirir a responsabilidade? É sobre isso que a gente tem que parar e se perguntar e começar a entender o porquê que a gente deve ser ou não feminista. A gente tem que pensar um pouco mais no coletivo para que, quando isso vier nos atingir, a gente tenha forças para lidar. Por hora, é o que eu tenho para falar. Eu acho que seria muito interessante falar sobre vertentes de feminismo, entre várias outras coisas. Eu acho que seria um debate muito legal. Mas, para isso, eu preciso saber, vocês se consideram feministas? E com isso, eu encerro hoje. Super beijo, até a próxima!